Ok, vamos lá então. O que a gente vai falar primeiramente aqui é sobre como o Pig se sente depois que ele é infectado, ou antes dele ser infectado. Como é que funciona esse sistema? O que é que o Pig sente? No caso, o professor ele deixou uma nota no quadro que a gente precisou decodificar. No capítulo 5, na escola, tem uma mensagem aqui do professor que sim, ele foi infectado, muito louca, que é muito difícil decodificar ela. Sinto tudo o que faço. Eu não posso controlar minhas ações. Eu não posso me ajudar. Minha mente grita por ajuda, mas meu corpo não concorda. Eu gostaria que o mundo me entendesse. Se essa nota foi escrita quando o Pig já estava praticamente quase sendo infectado, por exemplo, a Bonnie, o coelho, ele tava sentindo que ele ia virar monstro, ele tava sentindo que ia virar infectado lá no metrô. Então o que ele tava pensando? Vai embora, Marcelo, vai embora, jogador, porque eu vou virar monstro, então eu vou segurar o máximo de tempo que eu puder. Vai embora. Só que se ele escreveu quando ele já tava infectado, eu acho que isso não é possível. Não tem como a pessoa escrever que ela já tá sendo infectada. Só que o dono do jogo, ele deixou uma exceção sobre isso. Eu acho que ele deixou uma exceção. Só que acontece, o Pig, ele tá com vírus, o monstro, ele tá todo cheio de vírus. Então, o que eu acho que acontece? O Pig, ele tem o cérebro dele, ele consegue sim, o cérebro dele funciona, ele consegue pensar, ele consegue sim, mas ele não controla o corpo dele. E se você for ver nessa mensagem, tá praticamente escrito isso. Eu tenho a minha mente, eu queria falar o que acontece comigo, mas eu não consigo controlar o meu corpo. Não sou eu que faço as coisas, não sou eu que faço isso. A gente pode entender que o Pig, quando ele é Pig, ele não entende muita coisa, ele só o corpo controla. É tipo um corpo andando por aí que a mente não controla. Já no capítulo 4, na floresta, a gente sabe muito bem o que aconteceu. O Doug, que é aquele cachorro que ajudou a gente a ser resgatado da estação de polícia, com aquele fosquinha, né, que é muito engraçado, ele foi infectado. Literalmente, ele tomou a poção. E pelo que a gente sabe, só é infectado por quem toma a poção. Por enquanto, o jogo só mostrou a gente isso. Não mostrou a pessoa sendo infectada por outro jeito, nada disso. Só quem toma a poção. O Doug tomou a poção, ele foi infectado. O professor tomou a poção, ele foi infectado. A Bonnie, pelo que a gente sabe, ela tomou a poção e foi infectada. Todo mundo que toma essa poção é infectada. Até a própria família da Peppa, ela mesmo quis tomar uma poção. Eles estavam achando que ia ser a cura de alguma coisa, ele ia resolver alguma coisa. Mas a Peppa acabou tomando essa poção e a família dela foi toda infectada. Menos o George, que o George ainda não sabemos o que aconteceu com ele. Tá bom, então onde que eu quero chegar? A gente sabe que o Doug ele foi infectado por uma poção, a gente sabe que o professor foi infectado por uma poção e também lá no hospital um cara foi infectado pela poção. E todos os mapas onde isso acontece, o Senhor Batata ele tava presente, menos na floresta, mas na floresta dava aquele rádio. E o que acontece? O rádio apareceu lá do nada? Obviamente que não, alguém colocou aquele rádio lá. Então provavelmente que foi o Senhor Batata que deixou aquele rádio. E ele tá testando a gente. O que acontece? Algumas teorias falam que o Senhor Batata, ele tá dando poções pra pessoa pra testar se ela é resistente, pra testar o DNA. Ele deu a poção pra família da Peppa pra testar pra ver se ia ter a cura. Não funcionou, todos foram infectados. Ele deu a poção pra Bonnie pra ver o que ia acontecer. Foi infectada. E já nesse bilhete aqui tem uma coisa que encaixa um pouquinho com isso, de teste com as pessoas. O paciente Zero recebeu a substância 128. A paciente estava restaurando resistência, mas também exibindo sinais de agressões. Então a teoria é o seguinte, o Senhor Batata tá testando essas poções sem saber o efeito colateral, ver a cura de alguma coisa. Então ele acaba infectando pra saber a cura de alguma coisa. O que indica isso? Já no capítulo 9 a gente vê que tem um easter egg lá no prédio que mostra a Senhora Batata. Sim, é a Senhora Batata. Então será que ele tá procurando a cura pra Senhora Batata? Já nesse bilhete aqui ele mostra que ele tá muito preocupado, procurando a cura de alguma doença. Ela realmente está doente, preciso ajudá-la de qualquer maneira que puder, Senhor Potato. Ou é a Senhora Batata que tá por trás disso tudo, infectando todo mundo, só que ela tá se cobrindo, dando a culpa pro Senhor Batata. Mas o Senhor Batata, ele tá fazendo isso obrigado, provavelmente. Mas ele também tá tentando impedir os planos da Senhora Batata. O que pode ser isso? É uma teoria. O que acontece? Também foi revelada aqui uma foto do capítulo 10. Eu não sei se o capítulo 10 deve estar saindo hoje ou não faço ideia, mas foi revelado. Talvez esse vídeo tá saindo até depois do capítulo 10, não faço ideia, mas tá aí a foto. Olha que insano. É tipo um shopping, sim. É um shopping, pelo que eu tô vendo aí. Escada rolante é um shopping. Pode ter escada rolante dentro do arcade? Pode, mas tudo que indica escada rolante é um shopping. Já continuando aqui, então, o paciente Zero pode ser o primeiro paciente a testar a poção pra ver se eles acham a cura. Tem outro bilhete também que fala que o hospital tá sendo financiado pelo Sr. Potato. Então ele tá financiando pra descobrir a cura. Ele tá dando muito dinheiro pra descobrir a cura urgentemente. Será que é a poção? Será que é a cura pra alguma coisa pra Senhora Batata? O Sr. Potato gentilmente doou muito para ajudar a pesquisa a cura. Ele insiste em que testamos o mais rápido possível. Só que uma coisa que não bate aqui nessa teoria que é meio estranho. Se as pessoas se transformam em monstro tomando poções que o Sr. Batata fez, como que o Sr. Batata
Batata tá tentando financiar a cura de uma doença que ele mesmo tá dando a poções. Não faz muito sentido. Só que o que acontece? Pode ser que ele tá testando o DNA das pessoas para ver qual é o mais forte. Pelo que eu sei, as vacinas, elas são feitas pela própria doença, só que um pouco mais fracas, e junto com a doença tem a proteção da doença, o micro-organismo defensor. Então o seu Potato deve criar essas poções com o vírus próprio de virar um monstro pig, mas também com a defesa junto na poção, para ver qual o DNA, qual a pessoa que vai ser resistente a isso. Vamos lá então, agora um palpite. Quando a gente chega no esgoto para encontrar o seu Batata, a gente meio que desmaia e a gente vai pro hospital. Então o que acontece? Será que a gente foi infectado, mas a gente não tomou poção? Por que a gente desmaiou? Não faz sentido, sabe? Foi de cansaço? Se a gente é policial, não faz muito sentido, porque a gente tem treinamento e tal, a gente é forte, a gente não desmaia por causa de cansaço. Então por que a gente desmaiou? Será que a gente foi infectado pelo seu Batata, alguma coisa do tipo? Será que não é só tomando poções que a gente é infectado? Então o que acontece? A gente foi pro hospital, beleza. Depois de chegar no hospital, meio que o seu Batata, ele some, ele vazou, entendeu? O que acontece? Então o seu Batata, ele deve ter testado a poção na gente, o vírus na gente, pra ver se a gente ia conseguir sobreviver. Ele viu que a gente desmaiou, foi pro hospital, então ele vazou. Só que ele deixou a Bonnie lá. Só que a Bonnie ainda continuou viva. Então o que aconteceu? O seu Batata deixou meio que uma poção pra ela tomar, pra testar se a Bonnie ia ser forte contra o vírus. Então talvez os bilhetes que foram deixados no metrô não seja especificamente falando sobre a Bonnie, sobre o coelho. Talvez não seja pra ela, mas sim pra senhora Batata, ou alguém da família dela, ou o próprio George que tá sendo infectado. Ele quer salvar o George. Algumas teorias falam que é a Bonnie. A conclusão é o seguinte: o dono do Pig, ele só tem história até o capítulo 12. Do capítulo 12 ele não tem mais história, ele não sabe se vai acabar a história até o fim. A gente vai ter um novo modo de jogo depois do capítulo 12. A gente teve Infection, agora a gente tem o Traitor, e depois vai ter até o capítulo 9, só foi revelado pra gente. Eu tentei mesclar tudo isso. O capítulo 10 vai revelar muita coisa pra gente. Jorge ainda tá vivo, talvez a gente seja a cura, e a senhora Batata e o senhor Batata estavam observando a gente, que a gente ainda estava vivo no capítulo 9. É uma surpresa pra eles, não sabemos, várias teorias, comenta aqui embaixo. É isso, fiquem todos com Deus, é nóis, fui.